Abra a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, verso 2, e eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. E diz o seguinte: Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente como fez no passado. Mostre o seu poder que pode nos salvar e mesmo na sua ira, lembre-se da sua misericórdia. Agora abra a tua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do verso de número 28. E depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e minhas servas, e colocarei sinais estranhos na terra e no céu, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol vai escurecer, a lua vai ficar vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que pedir socorro ao nome do Senhor será salvo, até mesmo no Monte Sião em Jerusalém. Alguns escaparão, assim como o Senhor prometeu. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Meu querido, minha querida, hoje nós comemoramos o dia de Pentecostes. E Pentecostes significa o avivamento. Pentecostes é a festa dos 50 dias, é a festa da colheita, e acontece sempre 50 dias depois da Páscoa, e para nós cristãos, ela tem um significado todo especial, porque foi 50 dias depois da Páscoa, 10 dias depois que Jesus foi arrebatado aos céus, que o Espírito Santo veio, desceu sobre os apóstolos e a igreja começou a existir. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o avivamento de Deus, ele sempre acontece em momentos de crise. Quando o povo de Israel se desviava do Senhor, era um momento de crise e algo extraordinário acontecia. Olhe para Elias. O povo de Israel tinha se afastado de Deus. Acabe e Jezabel levaram o povo à idolatria. Deus levanta Elias e ele enfrenta os profetas de Baal. No Reino do Sul, Deus levanta o rei Josias, e Josias descobre os livros da lei, e eles passam um dia inteiro lendo a palavra de Deus, chorando e se arrependendo, e Deus provoca um verdadeiro avivamento. Olhe para os apóstolos. Eles estão com medo. Jesus havia sido crucificado. O Mestre aparece para eles ressurreto, caminha com eles 40 dias antes de ser arrebatado aos céus. E agora eles estão prontos e o Espírito Santo vem. E o Senhor disse que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o que nós vemos? Nós vemos agora homens intrépidos, sem medo, cheios do Espírito Santo, prontos a dar a vida se preciso fosse, mas não negariam mais a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que nós precisamos de um avivamento espiritual nos nossos dias? Por que nós precisamos de um novo Pentecoste nos dias de hoje? Porque nós vivemos tempos de crise. E os avivamentos acontecem em tempos de crise. Meu querido, minha querida, crise é uma oportunidade para que um genuíno avivamento aconteça na vida da tua família, na tua vida pessoal, na vida da tua igreja e na vida da tua nação. A história nos mostra que os avivamentos acontecem em momentos de crise.
Nós precisamos de um avivamento para sair da crise. Nós estamos cercados por corrupção, imoralidade, violência, a economia está em frangalhos, o sistema educacional brasileiro está falido, tem demonizado as escolas com a discussão sobre gênero, a discussão sobre a homofobia. A igreja tem feito programas para agradar homens, ao invés de pregar a pura e a genuína palavra de Deus. Esse é o caos, essa é a crise que nós vivemos. Então, esse é o momento propício para que um genuíno Pentecostes, para que um genuíno avivamento aconteça no nosso meio. E por que nós precisamos de um avivamento? Nós precisamos de um avivamento porque a nossa vida pessoal está em crise. Basta você olhar um texto interessante quando Natã vai confrontar Davi. Depois de Davi ter pecado, Natã o confronta, e depois de ter contado a historinha da ovelha, ele olha para Davi e diz: tu és o homem. Davi abusou do poder, Davi adulterou, Davi trapaceou, Davi mentiu, Davi assassinou, mas ele estava tranquilamente na rotina da vida. Ele não conseguia enxergar o que ele tinha feito. Deus enviou o profeta Natã para confrontar o pecado de Davi. A nossa vida pessoal, ela está em crise quando nós vivemos tranquilamente e não somos capazes de confrontar o nosso pecado. Meu querido irmão, minha querida irmã, o meu pecado, ele afeta a minha vida e a vida da minha família, mas ele afeta também a vida da minha igreja, mas ele afeta também a vida da minha nação. É difícil olharmos para o nosso interior e verdadeiramente reconhecermos, como disse o profeta Natã: tu és o homem. Nós precisamos de um verdadeiro avivamento que faça com que nós olhemos para dentro de nós e diante de Deus a gente possa dizer: eu sou o homem que pequei, eu sou aquele que afrontou a Deus. Esse é o verdadeiro avivamento que começa na nossa vida pessoal, e a nossa vida pessoal em crise, ela precisa desse verdadeiro avivamento para que o nosso pecado possa ser confrontado. Mas em segundo lugar, nós precisamos de um verdadeiro e genuíno avivamento, porque a nossa família está em crise. E aqui eu me lembro do texto da mulher samaritana que encontra com Jesus, e quando Jesus, no final do diálogo, diz: vai e chama o teu marido, ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor Jesus diz para ela: bem disseste, você já teve 5, e o que está com você agora não é o teu marido. A família está em crise, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Os casais não têm mais diálogo, e quando conversam, é para brigar, cada um defendendo o seu ego, cada um defendendo o seu ponto de vista. Pais e filhos não têm mais comunicação, filhos desrespeitam a autoridade dos pais, são insubmissos e, consequentemente, se eles não conseguem aprender em casa a submissão à autoridade dos pais, dificilmente eles vão se submeter a qualquer outra autoridade. Vão desrespeitar a autoridade em qualquer lugar. Meu querido, minha querida, os valores familiares estão sendo destruídos até por decreto governamental. Os países estão editando leis para acabar com o cerne da família.
A família constituída de homem e mulher, do jeito que Deus ordenou, está sendo destruída por decreto dos governantes mundiais. Palavras como fidelidade, lealdade, compromisso, parece que foram banidas dos dicionários. Hoje a coisa está tão fácil que você consegue se divorciar pela internet. Você não precisa mais ir num cartório, você não precisa mais comparecer diante de um juiz. Hoje você faz a sua petição de divórcio online pela internet. O avivamento, ele restaura a família, ele converte o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Esse é o último versículo do Velho Testamento no livro do profeta Malaquias, que haveria o Espírito Santo e ele haveria de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Famílias abençoadas, famílias avivadas, elas abençoarão outras famílias. Hoje, as nossas famílias estão desestruturadas ao ponto de nós não conseguirmos abençoar outras famílias. Nós não somos exemplos para outras famílias. Mas em terceiro lugar, nós precisamos de um avivamento porque a igreja está em crise. Hoje, nós temos uma igreja que nós podemos chamar da igreja terrena, a igreja que está aqui na terra, a igreja humana, uma igreja fraca na pregação da palavra. A igreja tem empregado humanismo, a igreja tem pregado filosofia, a igreja tem pregado autoajuda para agradar as pessoas. Mas a igreja não tem pregado a cruz de Cristo, que provoca avivamento no coração das pessoas. Hoje, a liderança dessa igreja terrena é uma liderança comprometida com o pecado. É uma liderança comprometida com a ganância. É uma liderança comprometida com o dinheiro. Os cultos, ao invés de adorarem a santidade de Deus, viraram shows para agradar o coração do homem. São usadas estratégias de marketing para mercadejar a palavra de Deus. E existe uma tolerância ao pecado dentro das igrejas. A igreja precisa de um genuíno avivamento, porque ela está em crise. E como diz a palavra, a igreja precisa aprender que importa muito mais agradar a Deus do que agradar aos homens. A igreja tem que voltar a ser a igreja profética. Ela tem que ser a boca de Deus no meio de uma geração corrompida. Mas nós precisamos de um avivamento, porque a nossa nação está em crise. A nossa nação está entregue à própria sorte. A nossa nação não consegue distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, cegos guiando cegos para o matadouro. A nossa nação tem se afastado de Deus. A nossa nação abandonou a palavra de Deus, a ponto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina proibir o uso da Bíblia nas escolas e proibir qualquer símbolo cristão religioso dentro das repartições públicas de Santa Catarina. E se isso criar jurisprudência, não vai mais se poder falar, nem se orar em qualquer repartição pública, sejam as assembleias legislativas, as câmaras municipais, seja no Congresso Nacional Brasileiro. Estão banindo Deus da história do nosso país.
Em contrapartida, em São Paulo, Minas, já estão se adotando matérias dentro do ciclo básico fundamental da 5ª a 8ª série e no ensino médio, ensinando religiões afro-brasileiras e ensinando o espiritismo. Uma escola de São Paulo adotou a Bíblia de São Cipriano como livro de estudo, e para quem sabe, a Bíblia de São Cipriano nada mais é do que o livro do satanismo. Nós precisamos de um avivamento no Brasil. 14 milhões de desempregados, pais e mães de família, que não têm a esperança de levar o pão de cada dia para dentro da sua casa. O sistema educacional falido, a corrupção campeando os 28 partidos políticos que nós temos no Brasil. Não se salva um, nem os chamados partidos cristãos. São partidos fisiologistas que buscam seus próprios interesses. Como diz a música do João Alexandre, estão comprando e vendendo a moral da nação. Por isso, a nossa nação precisa de uma igreja forte, que se levante e clame por um genuíno e verdadeiro avivamento. No alfabeto chinês, a palavra crise, ela é escrita com 2 ideogramas. Um ideograma significa perigo, e o outro ideograma significa oportunidade. Você escreve a palavra crise em chinês com essas 2 palavras: perigo e oportunidade. A crise é o perigo de você ver tudo desmoronar, mas crise é a oportunidade de você ver tudo sendo reconstruído de novo. Nós precisamos de um avivamento, porque a igreja de Cristo é a única solução para esse mundo em crise. A obra de Cristo tem o poder sobrenatural de perdoar os pecados daqueles que estão com a sua vida pessoal em crise. A obra de Cristo tem o poder sobrenatural de restaurar vidas que estão despedaçadas. A obra de Cristo tem o poder de transformar lares que estão despedaçados. A obra de Cristo tem o poder de arrancar pessoas do domínio das trevas e transportá-las para o reino de Deus. A obra de Cristo é que garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. A obra de Cristo, o avivamento genuíno, é que garante que se a nossa nação, ela clamar e conhecer o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, o Senhor vai restaurar as nossas feridas, o Senhor vai restaurar as nossas nações, o Senhor nos dará governantes segundo o coração dele, o Senhor vai restaurar a nossa economia, o Senhor vai restaurar a educação da nossa nação. Aviva, Senhor, a tua obra. O pedido de Abacuque se faz ouvir no dia de Pentecostes hoje, no meio da nação brasileira. Se faz ouvir no meio da 4ª Igreja Presbiteriana Independente. Se faz ouvir no meio dos nossos lares. Se faz ouvir na minha e na tua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.